A paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Não é a igreja de Lilian, graças a Deus, né? Mas a igreja, esses seres humanos que o Pai entregou nas mãos do seu Filho Jesus Cristo. E o Pai, Ele não quer que Jesus nos perca. Então Jesus tem cuidado de nós. E assim como ele disse a Pedro, que Jesus disse, para que nós possamos nos fortalecer, fortalece Pedro, fortalece os teus irmãos. Então eu estou aqui para falar para mim e para você, para lembrar a nossa alma que Deus, Ele está conosco. Eu não sei o tamanho da perseguição, eu não sei o tamanho da afronta, eu não sei o tamanho da ameaça que agora possa estar trazendo um conflito para sua mente. Eu não sei que problema se instalou, eu não sei quais as perdas que você teve, mas Deus me traz aqui, o nosso Deus e Pai, para nos lembrar, igreja, que Ele está conosco. Você não se curvou a Baal, você não se dobrou a Baal, você continua perseverando, ou seja, a sua mente continua sendo guiada, sendo instruída, sendo alimentada pelas palavras de Deus. Porque houve aí uma conversão. Antes, nós andávamos pela nossa natureza, andávamos pelos sentimentos, andávamos pelas emoções, andávamos pelos nossos desejos e vontades. Mas quando verdadeiramente a nossa mente, porque assim me autoriza o Senhor a falar desta maneira clara e simples, assim quando houve uma conversão na nossa mente, e agora nós não andamos mais pela nossa natureza, mas pelaquilo que o Espírito Santo de Deus fala, pelaquilo que o Espírito Santo de Deus anuncia. E o que ele fala é o que ele ouve do nosso Deus e do nosso Pai. E em Deus estamos guardados, e em Deus estamos protegidos, e em Deus estamos seguros. Ele traz aqui para que eu e você lembre, igreja, Ele está conosco. Então homens podem estar na tua frente, situações podem estar na tua frente, ou seja, Faraó, eu sou poderoso nesse mundo, eu tenho status, eu tenho cargo, eu tenho dinheiro, eu tenho cavalo, eu tenho soldados, eu vou usar tudo, mas tu não vai sair da escravidão, nem tu e nem os teus. Então você pode estar sofrendo essa ameaça, você tem uma palavra, e a palavra é de alguém que é o quê? Inquebrável, inabalável, firme. E aquele que prometeu que você, a sua família, não seriam mais escravos, ele é fiel para cumprir. E o que eu faço, Lilian? Persevere, confie, creia, porque não é o teu braço, não é o meu braço, é o braço de Deus. Então quem é que pode ficar de pé diante dele? Diante da sua vontade, diante do seu querer. O querer de salvar, de libertar, de converter, de trazer para a consciência desses Saulos que eles estão tomando ações e atitudes erradas. Então clame ao teu Senhor. E quem é o meu Senhor? O teu Senhor e o meu Senhor, o nome dele é Jesus Cristo. Então você clama a Ele. Jesus tem um encontro. Jesus traz para a consciência deste que esta maneira de te adorar, esta maneira de te servir, essas ações, essa mente perseguidora não está alinhado com a tua palavra, não está alinhado com o teu querer. E aquele que te protege, aquele que cuida de você, aquele que tem que te guardado, ele tem um encontro com os Saulos. Para quê? Para trazer para a consciência deles, este não é o caminho. Eu vou te colocar no caminho certo. Eu vou te colocar no caminho certo. E Jesus se apresenta. Se Jesus não se apresentasse para Saulo, e essa palavra nem era que o Senhor trouxe para nossa mensagem,
Porque a mensagem que nós iremos ler é Isaías 41, a nossa firmeza psicológica, porque é assim que Deus me autorizou a falar. A nossa firmeza da nossa mente, a segurança da nossa mente. Então Saulo, se Jesus não se encontra com ele iria continuar com aquelas obras. Ele iria continuar matando vida de inocentes. Então clame, igreja, porque só Jesus pode trazer essas pessoas a sanidade, essas pessoas a consciência de que estão no caminho errado. Um caminho que fere o próximo, um caminho que mata o próximo. E essas pessoas estão tão focadas psicologicamente, tão enlaçadas, tão enredadas, que precisam se converter. E essa conversão, esse caminho novo, essa vida nova, só Jesus pode dar. Você pode estar agora vestido com uma identidade que não é a que Deus te deu. Você pode estar se negando, dizendo para você mesmo, eu não sou mulher, ou eu não sou homem. Aonde Deus diz que criou homem e mulher. E a palavra de Deus diz que temos que nascer de novo. Então essa mentalidade moldada, essa aprendizagem, esse modo de viver que nós aprendemos nesse mundo, essa mente precisa nascer de novo da água e do Espírito. É o que Jesus falou. Você é livre. Você é livre para continuar com essas vestes, ou você é livre para se despir e dizer, Jesus, me ensina, me guia, eu te entrego a minha vida e Ele vai te ensinar a viver. Ele ensinou a Paulo, Ele pode ensinar a você. Ele ensinou a mim, Ele pode ensinar a você. Ele ensinou a Pedro, Ele pode ensinar a você. Porém, há aqueles que decidem, mesmo estando com Jesus, continuarem sujos. Ou seja, as palavras de Jesus não entram, as palavras de Jesus não limpam. É Judas, ele está na mesa. É Judas, ele está na mesa. Mas mesmo assim, aqueles que irão nos perseguir estão cumprindo a palavra. Aqueles que irão nos odiar estão cumprindo a palavra. Porque a palavra fala sobre esse nosso modo de viver, igreja. Então Jesus, ele nos preparou psicologicamente. E ele traz aqui para nos lembrar das ofensas, da perseguição, por amor ao seu nome. Porque o nome dele é vida. Ele é a vida, Ele é a sabedoria, Ele é o caminho, Ele é a vida. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então Jesus é a verdade, não engano mental, não enlace mental. Não. Jesus é a verdade. E para conhecer a verdade, temos que estudar. O que sua mente deve estudar? O que nos diz Josué 1? O que Deus sempre disse para aqueles a qual ele chama? Que a nossa mente, porque assim ele me autorizou a falar, tem que estudar as suas palavras. Então, no momento, falando de mim mesma, que minha mente se deixou levar pelo enlace dos sentimentos, pelo enlace do desejo, pelo enlace das faltas, pelo enlace do mundo, pelo enlace das amizades, por alguma coisa nos enlaçou psicologicamente. E nós seguimos esse caminho, ficamos presos nesse caminho. Porém, a verdade nos libertou. E a verdade que libertou a nossa mente do engano, da mentira, foi Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Eu comprei um livro recentemente que eu ainda não dei início à leitura. Ele chegou domingo. Mas o Senhor me permitiu compartilhar. Porque eu só trago quando o Senhor permite. Mas só na capa você já vê. Viva uma jornada de fé, esperança e milagres. O povo conheceu a Deus.
O povo viu os milagres de Deus. Agora eles estão a ponto de entrar na terra, uma terra que o próprio Deus disse, eu é que vou dar a vocês. Sou eu o Senhor. Então, psicologicamente, o que o povo devia manter na mente? A palavra. A palavra, porque só Deus pode nos mudar da situação. Se nós estamos em um cativeiro, na mão da Babilônia, se nós estamos no Egito, lá, escravo de Faraó, a palavra de Deus diz que quem libertou o povo foi a mão poderosa de Deus. Deus levantou Ciro, para quê? Para tirar ali o seu povo do cativeiro e fazer eles voltarem para onde? Para a sua terra. Então Deus agindo em meu favor e em seu favor. Então o que a nossa mente deve fazer é confiar. Mesmo sendo esmagado feito uma uva, mesmo sendo prensados feito uma azeitona. E quando vem a prensa, quando vem a peneira, então é extraído, é tirado de nós a nossa essência. Se essa essência é boa, se essa essência é ruim. Quando vem a prensa, quando vem a peneira, você revela se o seu coração está alinhado com o coração de Deus, é um coração segundo o coração de Deus, ou se o seu coração é um coração de Saul. O coração de Davi, ele fugiu de Saul. Ele não ousava tocar em um escolhido do Senhor. Já Saul estava com a sua mente, embora com a perturbação de um espírito maligno, que o próprio Senhor enviou, mas ele estava veementemente buscando matar Davi. Então eu não sei a situação que te aflige, porque Davi, veja a situação dele. Ele também estava sendo afligido na mente. Ele também estava sofrendo com aqueles pensamentos contrários de Saul contra a vida dele. Ele não pediu trono, ele não pediu para ficar no lugar de ninguém, ele estava cuidando de ovelhas. Foi o próprio Deus que escolheu, foi o próprio Deus que ungiu, foi o próprio Deus que o levantou. Então ele também estava sendo afligido. Ele teve que fugir, ele teve que andar, se esconder. Por quê? Porque existia alguém com autoridade, existia alguém com acesso, existia alguém com soldados, existia alguém com pessoas que o ovacionavam, mas ele estava usando de tudo isso para matar a vida de um inocente. Então Davi também estava sendo afligido, mas ele não ousou tocar no escolhido de Deus. Ele não ousou. Ele não ousou tocar no escolhido de Deus. Sabe por quê? Porque aquilo não era verdade. Ele não tinha pensamentos maus contra Saul, mas Saul tinha pensamentos maus sobre Davi. Então, quando nós nos entregamos à malignidade, que a nossa mente está sendo incitada, Deus diz na sua palavra, Caim, é você que tem que controlar. O pecado está à porta. A ameaça está à porta. Controle, destrua esse pensamento em nome de Jesus. Leve cativo esse pensamento ruim, maligno, que não vem do Senhor. Isso é real. Jesus nos preparou psicologicamente. Aqueles que pensam que estão prestando um culto para Deus e vão fazer o quê? Vão tentar nos matar. Eles não me conhecem e não conhecem a Deus. Jesus falou. Então o coração dessa pessoa que tenta matar você, que tenta adoecer você, que traz malignidade, conhece a Deus? Não. Mas pode ter Deus de boca, pode ter Deus de aparência, pode ter Deus somente de cumprir uma programação religiosa, mas não conhecem ao Senhor. Porque se Deus, Ele deu a vida de Jesus Cristo, quem é eu e você para matar? Quem é eu e você para julgar? Acaso agora eu e você somos juiz? Que vai olhar para Davi e vai dizer assim, presunçoso, presunçosa. Mas isso é real. Quando você decidir se separar para Deus, quando você decidir se agradar a Deus, quando você entender que os caminhos do Senhor é que é bom, que os caminhos do Senhor é que é a verdade, que os caminhos do Senhor é que é a vida, aquelas pessoas que estão com seu coração maligno
Porque a palavra de Deus fala sobre as pessoas que têm esse tipo de coração, que tem malignidade dentro de si, pensamentos maus, homicídios, imoralidade, adultérios. A boca fala que o coração está cheio. Alguém que bebeu a água viva, o que Jesus falou que vai acontecer? Vai sair água viva, vai transbordar. Não vai adoecer pessoas, não vai matar pessoas. Mas aqueles que não conhecem a Deus, mas pensam que estão prestando um culto para Deus, vai perseguir e vai tentar matar você. Então, é justamente sobre quando forças contrárias se levantam contra a igreja, se levanta individualmente, quando Golias se coloca na tua frente. O que o Senhor espera de mim e de você não é que eu olhe para mim e diga, eu vou vencer Golias. Quem sou eu? Mas quem me livrou? Quem me livrou? Traga para sua consciência, me livrou de tal situação. Eu venci tal situação. Por quê? Porque Deus me livrou. Foi o que Davi disse. Foi o que Davi disse. Ele não enfrentou Golias confiando na sua humanidade. Ele não enfrentou Golias confiando em suas habilidades. Ele enfrentou Golias sabendo que aquele povo que o Golias estava afrontando tem dono, tem pertencimento. Então nós não somos sem donos. Deus mesmo afirma, eu sou o Deus de vocês. Eu estou com vocês. Então a sua mente fala para sua alma, Deus está comigo. Eu não estou só. O Todo-Poderoso, o grande eu sou, o meu irmão, porque eu pertenço a esta família, a família Jesus Cristo, o Deus Criador, que me criou, que me fez, que disse que eu sou dele. Então eu vou com ele. Eu não estou só. Mas os humanos que não tem essa mentalidade da palavra, vai rir. Quem é essa que vem contra mim? Essa pequenina, esse pequenino, hein, Davi? Falando numa linguagem, porque as situações atuais e as próximas gerações sofrerão muito com isso. Porque as próximas gerações, o que a palavra diz? Sem amor, egoísta, amantes de si mesmo. É uma geração que não conhece amor, é uma geração que não conhece misericórdia, que não conhece perdão. Por quê? Porque a geração de agora, o que tem ensinado para a nova geração? Não deu certo? Acaba. Não perdoa. Mata. É o que tem sido ensinado. Não tem se ensinado misericórdia, porque, essa pessoa que aqui está hoje, ela é assim porque ela está aprendendo com alguém, Jesus Cristo, sem pecado, mas que ficou na cruz por amor à minha vida, e eu não merecia, e nada do que eu faça nesse mundo faria com que eu merecesse que ele fosse para a cruz por mim, mas ele tomou uma decisão para agradar a quem? A Deus, ao Pai. Porque o amor é uma decisão. O amor não é sobre o outro merecer. Não é isso. É dar ao outro o que Deus liberou sobre mim, sobre você. Deus liberou perdão. Deus liberou misericórdia. Deus te deu tempo de arrependimento. Deus te deu tempo de conversão. Deus te deu. Então dê. Se o outro vai escolher trair, é com Judas, não é com você. Judas estava na mesa, tendo a mesma oportunidade que todos que estavam ali. Mas ele escolheu o seu final. Aleluia! Glória a Deus! E é sobre isso que o Pai quer que eu e você entenda. E que muito o Espírito Santo tem me ensinado. Posicionamento vai trazer conflito. Sair de cima do muro, Raabe. Sair da cidade do pecado. Construir uma arca porque Deus te deu essa orientação. Quem está olhando você construir uma arca é louca. É doida. Olha, o que as pessoas falaram para Jeremias? Isso que ele está falando vai demorar a acontecer. E aí veio o dilúvio. Noé construiu e sua família foi salva.
porque confiou na direção de Deus. Raabe se posicionou e ela e a sua família foi salva. Então a salvação está disponível. Deus tem dado a todos, e inclusive a mim e a você. Mas se tem algo que o nosso adversário, ele tem tirado de nós, vamos dizer assim, é a nossa consciência. Se você está trabalhando muito, você não consegue ter consciência daquilo que você tem que mudar, daquilo que você tem que melhorar. Por quê? Porque você está focada. E Jesus tem que encontrar com esse Saulo, tem que encontrar comigo e com você em área das nossas vidas para nos trazer para a consciência. Essa ação não. Esse pensamento não. Essa obra não. E te ensinar o caminho. Nessa linguagem para eu e você aprender, para eu e você entender, para eu e você e a nossa mente abrir. Então, esse sofrimento, as aflições que passaremos nesse mundo, os sofrimentos da mente, as aflições da mente, que Jesus falou, mas ele venceu o mundo. E para que nós possamos vencer, então leia comigo Isaías 41, o verso que... Olha o que o Senhor diz para mim e para você. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, servo, amigo, escolhido e escolhida. Então, quando Jesus ele fala, Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Fortalece a nossa mente, irmãos. Toda vez que eu ouço as palavras de Deus, que eu leio um livro, viva. Viva. A palavra de Deus é água viva. Não tem como ler a palavra de Deus, irmãos, e ficar doente. Se você ler a palavra de Deus, ela vai te encher de esperança. O engano e o enlaço da mente será destruído no nome de Jesus. Porque você vai ter um encontro com a verdade de você. Se você ainda não está nesse caminho, eu posso passar o dia todo aqui falando. Eu posso ler o livro da pastora Raquel Lima e nada mudar. Sabe quando é que vai mudar? Quando nós reconhecemos, quando nós cremos que as palavras de Deus é a verdade. Quando eu ainda não li, mas pelo que vocês estão vendo na capa é muito bom. Fala de fé, fé, esperança, fé em Jesus Cristo. E aqui fala as palavras de Deus, com certeza. Com certeza. E depois eu digo pra vocês o que é que eu achei. Mas ela é uma grande mulher de Deus. E a palavra de Deus é a água viva. Então, se você crê realmente que a palavra de Deus vai mudar a sua vida, que se relacionar com Deus, que ter intimidade com Deus, e você colocar com sua confiança da sua mente, agora isso não é da noite para o dia, você tem que começar, você tem que buscar. Então você pode ter na vida inteira tendo buscado outras coisas, mas agora começar a dar atenção a Deus, às suas palavras, a um relacionamento com Ele, e assim ter uma vida que seus pais não tiveram, e ir e chegar aonde eles não chegaram. Então, quando a minha mente, lembra que a gente estava falando, se enredou por várias coisas. O que era que Josué tinha que fazer? Meditar nas palavras de Deus dia e noite. Então, trazendo numa linguagem para eu e você entender, a nossa mente, estudar a palavra. E assim, nós seremos bem-sucedidos neste caminhar. Porque se nós ouvirmos a voz dos sentimentos, ou a voz das emoções, ou a voz de um amigo, ou a voz de alguém que foi por aquele caminho e deu certo, nós temos que confiar em Deus, nas suas palavras. É Ele quem me dirige, é Ele quem me sustenta e fortalece a minha mente. Se você crê nesta palavra e ainda não tem essa vida, você tem que buscar ela diariamente. E toda vez que você ler a palavra,
deve ser a confiança da tua mente. Então alguém, porque nós não lutamos contra seres humanos, mas seres humanos são usados para obras das trevas, obras malignas, obras más, que trazem aflição, adoecimento, que trazem dores na vida de outros seres humanos. Então, a palavra de Deus está dizendo: você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse: você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Então eu não sei. Você pode estar vivendo uma situação hoje que precisa de ajuda. Você pode estar vivendo ou passou por situações que precisou e hoje precisa de ajuda. E alguém não está te ajudando, e alguém está cometendo injustiça, e alguém está sendo indiferente, mas Deus está dizendo que está com você, que te ajuda, não tenha medo. Então, quando a realidade do cenário vier te afligir, o que tu vai conversar com a tua alma? O que tu vai dizer para a tua mente? Verdade? Ninguém me ajuda, ninguém gosta de mim, e eu não estou sendo insensível com o seu sofrimento. É que eu também já tive nesse estágio, aonde o quê? Tudo que o meu organismo gerava, ou que as pessoas diziam, era a realidade da minha mente. Mas quando isso acontece, poxa, devia ter me ajudado. Poxa, podia ter feito algo por mim, não fez. Então eu trago para minha mente: Deus está comigo, Ele me ajuda, Ele me escolheu, Ele é o meu amigo. Então quem não quer ser seu amigo? Quem não quer ser sua amiga? Deus está dizendo: meu amigo, minha amiga. Então você tem como ter essa amizade com Deus, esse relacionamento com Deus. Por mais que você não veja Ele numa pessoa física. E isso não quer dizer que eu e você não se relacionem, não é isso. Deus nos fez para relacionamentos, tanto físico, né, social, só para você entender, como esse relacionamento espiritual para com Ele. Mas há momentos que Ele vai te deixar só, porque está o quê? Preparando o seu interno para te colocar em Canaã. Como assim, Linha? Tirar a tua dependência psicológica de pessoas. Porque a nossa dependência da nossa mente deve ser em Deus. Se você colocar a sua dependência em uma pessoa, em um banco, em uma empresa, em um diploma, tudo isso é vulnerável. E dependendo da sua expectativa, dependendo do seu apego emocional, dependendo do seu afeto, isso, se der errado, se você se frustrar, se você se decepcionar, isso pode trazer adoecimento para sua mente. Eis aqui a sua irmã. Eu falo porque passei por essas fases, aonde a expectativa estava elevada, aonde eu esqueci que eu estava com seres humanos. E que seres humanos fazem escolhas, às vezes egoístas. Que seres humanos, às vezes, fazem escolha pensando em si próprio. E não conseguem nem perceber a dor que está causando no outro. Estão tão focados na vida que escolheu. Então isso pode ser um pai, pode ser uma mãe, que tem essa responsabilidade de mãe, de pai. Isso pode ser um pastor, isso pode ser um juiz, isso pode ser um professor, isso pode ser um dono de empresa. Essas pessoas podem estar indiferentes a você. O governo pode estar roubando você, pode estar tirando de você.
E a tua confiança psicológica vai ficar em quê? Em Labão, que tem que te pagar um salário justo? A Bíblia diz, quanto mais Labão fazia lá seus movimentos, mais Deus fazia Jacó prosperar. Não vai impedir de a gente prosperar, seja o governo, a empresa. Deus sabe o tempo que você passou escravo lá no Egito. Deus sabe dos roubos. Deus não é injusto, Ele é justo, Ele é justiça. Então Deus sabe o que roubou da sua infância, o que roubou da sua adolescência, e Ele tem que colocar numa cidade, Ele quer te colocar num lugar, Ele quer te colocar numa vida aonde você colha, aonde você receba tudo aquilo que de você foi roubado, foi tirado, foi negado. Mas só entra em Canaã quem permanece na mente, confiando não em si mesmo, mas confiando na palavra. Confiando na palavra. Deixa eu dar um exemplo bem básico, porque eu não sei como está o seu psicológico para entender essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A minha filha disse, poxa mãe, eu acho que eu já contei isso. A gente nem vai viajar. Eu disse, filha, nós vamos fazer bastante passeio nessas férias. Ainda não será uma viagem. Mas aquele que nos prometeu, ele é fiel para cumprir. E ele vai cumprir. Vai chegar o tempo, filha, que nós vamos viajar. Que nós iremos fazer uma viagem de família. Que nós iremos entrar num avião. A minha conta tá dizendo que eu vou? Não. Mas eu tô confiando naquele que me prometeu. Um exemplo para você entender. Então você pode estar olhando para esse filho e olhando para esse seu marido. E o diabo querendo te mostrar os defeitos. Sabe o que é que eu falo? Esse não é o final. O final é conversão. O final é arrependimento. O final é estar entregando a vida para Cristo. Então eu falo aquilo que Deus, Ele me falou. Eu falo aquilo que eu vejo na palavra. Que não tem homem que fique de pé. Que orgulho não é nada para Deus. Que Deus tem os seus jeitos e as suas formas e os seus processos de tirar orgulho, soberba de homens e dar a homens um novo coração. Então, Lília, como é que eu não adoeço? Oração, estudo da palavra, louvor, tudo isso é saúde mental, linguagem simples para você entender. Fale da emoção, bote essa carga da emoção para fora, porque você pode estar num ambiente aonde você tem o quê? Guardar a emoção, guardar a dor, não te deixam falar. Então você pode estar num lugar onde você está prisioneiro ou prisioneira. Alguém me falou, levei uma queda da escada e tô sem poder ir pra tal lugar. Aí, sentou perto de mim, irmão, conversou comigo, vem palavra. O Espírito trouxe Paulo e Silas, eu disse, tá presa, tá ferida, mas a alma tá livre. Aproveita desse movimento que tá imóvel e lê mais a palavra. Alimenta a tua mente com a palavra e traz saúde para a tua mente. Então, não posso me mover, não posso sair. Me prender aqui esses seres humanos. Me feriram. Mas a minha alma é de Jesus Cristo. E aí o Espírito Santo traz o louvor. Estou contigo, ó meus filhos, nunca te deixo sozinho, sou um Deus. Deus, Ele cuida de nós. Então Ele está dizendo, eu sou o teu Deus, eu te escolhi. Você tem dono. Você tem dono. Satanás pode estar se levantando contra você, mas você é meu, você é minha. E eu, o Senhor, estou com você para lutar, para parar ele, para destruir as obras dele. Então eu não sei qual é o seu cenário, que obras são essas, identifique. Senhor, derrama discernimento. Que obras é essa? Será que a obra de destruição família é de Deus? Claro que não. Será que a obra que hoje é seu filho tem uma mentalidade contrária à palavra é de Deus? Claro que não. Eu não sei que obras está na sua vida, nas finanças, na sua casa, no ministério. Eu só te digo algo.
não fica de pé diante de Jesus. Porque não é contra mim, não é contra você que ele está vindo. Ele está vindo contra o Senhor dos Exércitos. Ele está vindo contra Jesus Cristo. Porque eu e você tem dono. Eu e você não somos projetos do acaso, mas fomos entregues a Jesus Cristo. E contra Jesus Cristo, nada fica de pé. É o reino de Jesus na tua vida. É o reino de Jesus dentro da tua casa. É o reino de Jesus dentro da tua família. É o reino de Jesus na mente dessas pessoas. Então fale, creia. Você não tem mãos, você pode não ter perna, você pode não ter força, mas você tem uma palavra. Então fale, não é o teu reino que vai ficar na minha casa, não é o teu reino que vai ficar na minha vida, mas é o reino de Jesus Cristo que vai se estabelecer na vida daqueles que eu amo, porque Jesus está nessa guerra. E essa guerra está alinhada ou não com o coração de Deus? Será que Deus quer salvar só você? Ou ele não quer salvar o teu filho, a tua casa e o teu marido? Enquanto não há aí essa conversão de mente, podemos sofrer com as obras. Mas não deixe de crer que haverá conversão, que haverá mudança de mentalidade, que o próprio Deus está intervindo na situação. Por quê? Porque é isso que ele está dizendo. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Então essas pessoas podem estar confiando em seus deuses. Deuses que não falam, deuses que não podem fazer nada, deuses vulneráveis, que pode vir qualquer tempestade e eles são quebrados. Alguém pode estar confiando, vamos lá, numa linguagem para eu e você entender, porque isso é real, irmãos. Por exemplo, qualquer pessoa que tem uma autoridade, qualquer pessoa que tem um acesso, que tenha poder sobre algo, por exemplo, um professor ele tem poder. Um poder ali na sala de aula, um poder de dificultar a aprendizagem de alguém, o poder de querer tirar alguém. E você pode estar sendo perseguido na faculdade, na escola. Você pode estar em um trabalho onde você tem sido violentado psicologicamente. Mas porque não pode pedir demissão? Porque a gente até tem aí as supostas proteções, mas essa não é a realidade. Você pode estar querendo testemunhas e ninguém quer ficar contra a empresa. Por quê? Porque senão não consegue arrumar um emprego, porque senão fica... Então, aí você vai confiar nessas pessoas? Não, mas você vai confiar na justiça de Deus. Que ele é aquele que vê e que ele é aquele que age. Que ele é aquele que está com você. Que ele é aquele que luta com você. E ele destrói a injustiça. Ele destrói a soberba do homem. Ele destrói o orgulho do homem. E ele dá um novo coração, um coração quebrantado ao homem. E se o homem continuar na sua perversidade, na sua malignidade, o Deus que é justo tira do homem a vida. Porque me falou agora o Espírito Santo. E essa é uma realidade. Deus dá o tempo de arrependimento, de mudança, de obras. Ele falou com o seu povo. Ele não queria que aquela desgraça viesse. Mas ele escolheram, porque somos livres, permanecerem no caminho mau, permanecerem com seu coração, que o próprio Deus disse, não é Lília. O coração deles é obstinado, o coração deles é teimoso, o coração deles é incircunciso.
Então o coração deles não dão atenção às minhas palavras. Eles querem continuar no erro. Então eu, Senhor, envio que? Espada, envio fome, envio peste e aqueles que vão para o cativeiro. Então, se você está vivo, se você está viva e está em um caminho que, falando numa linguagem para você entender, que traz sofrimento para o seu próximo, e o seu próximo pode ser os seus filhos. Como que Deus já não me corrigiu? Quando eu estava com minha mente muito trabalhista, com minha mente muito adoecida, eu quase não olhava para os meus filhos. Mas eu estava buscando saúde, buscando conhecimento. Se você vir aqui na minha casa, o que tem de livro, meu marido fica olhando, não é para me exaltar não, porque se você for perguntar de todos os livros que eu leio, eu não lembro, a não ser que eu vá pegar e vá ler de novo. Mas naquela época, em cada coisa que eu estava buscando conhecimento, ali de alguma forma trouxe uma mudança mental. Trouxe saúde para mim. E se eu tenho saúde, o ambiente que eu tenho saúde, o ambiente que eu estou também tem saúde. Então eu cuidei da minha saúde. Me fortaleci na mente. E quem me fortaleceu na mente foi as palavras de Deus. Então esse é o conselho do Espírito Santo. Fortaleça a mente dos seus irmãos. E fortalecer a nossa mente é nos lembrar a palavra. Veja quantas palavras falavam sobre Jesus. Aí depois vem João Batista, porque chegou o tempo do cumprimento. Então Deus, ele está sempre trazendo para a consciência nossa, traz através da minha vida, traz através das minhas irmãs, traz através dos pastores. Por exemplo, se você quer saber sobre santificação, jejum, sobre casamento, é você que busca conhecer a verdade. Busca saber o que você não sabe. Sair da aprendizagem que você recebeu. E buscar a verdade nas palavras de Deus. Em Moisés, em homens e mulheres que Deus levantou com as suas palavras. Não falam de outra coisa. Não é outra coisa que dirige a tua mente. Ali, mas fulano de tal disse que se eu for, que esse caminho é bom, você vai querer ir pelo mesmo caminho para ver que dá errado. Você continua seguindo o que Deus falou. Lá na frente, aqueles que adoraram Baal, vai ver que Baal não fez nada. Mas aqueles que adoraram a Deus, aqueles que confiaram na palavra de Deus, vão chegar em lugares em quem escolheu Baal não vai chegar. Entende? Então você não precisa discutir, nem brigar. Obras da natureza humana que sua irmã aprendeu, é muito bom dizer isso, para você ter esperança de que se eu cheguei nesse estágio e ainda há muito a aprender, você também pode, mas você tem que começar. Quando começar, pode existir aquela turminha. Qual é a turminha? Que vai zombar de você. Mas você continua seguindo. Você continua seguindo. Você continua mudando. Você continua avançando. Você continua se santificando para Deus, não para as pessoas. Porque nem sempre isso é um preparo psicológico. As pessoas vão te julgar como Deus te vê. Ao contrário. Da tua própria família pode ter pensamentos contrários. Mas se você souber o que Deus pensa de você, a sua mente vai se manter firme nas palavras de Deus. As palavras de Deus dizem que ele não tem pensamentos maus. Os pensamentos que ele tem para você é de bom. Você tem que confiar em Deus. Confiar em Deus. Por que eu trago o testemunho dessa palavra? Porque na época que eu passei por muitos processos de... O ambiente era horrível. Aqueles que estavam ao meu redor não traziam saúde. E a carga que eu tinha sobre meus ombros era enorme. E a carga psicológica também. Mas eu era culpada, eu sempre era culpada. Então sempre vai existir mentes acusadoras. Até você se levantar. E se levanta com a palavra. E caminha com a palavra. De repente você vai ver que as pessoas que antes zombavam, que antes riam, que antes te condenavam, que antes falavam de você, ou seja, mentes que têm sua consciência dominada com a sua vida. Não é uma mente voltada para si, para mudar, para avançar, para si. Não. Tá voltado para você.
Então, falando nessa linguagem para você entender, isso é preparo psicológico. Porque quando isso acontecer, não se sentir ofendido. Mas o que você deve fazer? Ser orientado pelas palavras. Quando queriam matar Jesus, ele saía do ambiente. Ele fugia. Ele é o Filho de Deus. Podia pedir um exército de anjos. Não matou ninguém. Por que eu e tu vai matar? Quando Deus revelar os pensamentos e as intenções dos corações humanos. Jesus disse para os ali, né? Quando ele falava. Para aqueles que estavam querendo matar ele. Que eles estavam dizendo, eu sou filho de Abraão. Olha o que a mente deles pensa. Então pode ter gente dizendo, eu sou filho de Deus, querendo matar você. Conhece Deus? Não. Porque quem conhece Deus não está querendo matar ninguém. Porque Deus deu a vida do filho. Se Deus quisesse nos matar, ele já teria nos matado. É só ele tirar minha vida agora. Por que ele está me dando tempo? Porque ele está dando tempo para você. Porque ele quer que você se arrependa. Porque ele quer que eu me arrependa. Então, eu não sei você. Mas eu tenho todo o tempo de, ó, esse mês vamos trabalhar isso aqui, ó, com a tua consciência. Ó, esse pensamento. Por isso que eu já avancei. Porque eu tô tão focada em mim. Não em quem tá zombando, não em quem tá rindo. Porque algo que o Espírito Santo me levou a ver, fez, filha, olha, isso ele me... Porque tem situações que afligem tanto a gente mentalmente que diz, meu Deus, como consegue fazer tal maldade? E é como Josué, Josafá, né? Apregou um jejum e ele falou, a gente fez o bem e agora estão se voltando tudinho contra a gente com o mal. E aí Josafá, falando uma linguagem para você entender, essa terra, tu me deu isso, tu me deu. E agora estão vindo contra mim e querem tomar o que tu me deu. Você tá entendendo? Então, muitas vezes há esse conflito. Eu só fiz o bem, eu não fiz o mal. E por que estão vindo contra mim? Por que estão se levantando contra mim? E Deus sabe da integridade do seu coração. E é necessário falar sobre essas dores. Porque todas as situações traz uma carga emocional. Que se você guardar essa carga emocional e não houver um equilíbrio na sua mente, essa carga vai para algum canto. Ou você fala da dor, como Ana, deixa nos pés do Senhor, fala, e aí chora, põe a angústia da alma, eu aprendi, você aprende, tem um caderno, escreva, faça um WhatsApp, mande mensagem para Deus, faça um e-mail, mande mensagem para Deus, encontre o meio de falar sobre a sua dor, encontre o meio de falar sobre a situação, mas também fale sobre aquilo que você crê na palavra. Eu creio no Deus que cria aquilo que não existe. Eu creio no Deus que vê a falta, que vê que você não tem Eva. Ele vê. Eu creio no Deus que vê a rejeição e o abandono e dá filhos a Lia, porque viu que ela é rejeitada, viu que ela era abandonada. Então eu creio neste Deus. Então não tem problema você falar do abandono, da rejeição, da dor, da situação, porque traz emoções. E se você não fala, você guarda. E se você guarda, o próprio sistema vai pegar essa carga de emoção e vai enviar para o teu corpo. Tem que ser liberado de alguma maneira. Então ajude. Ajude-se. Ajude-se, H. Levante-se, H. Eu não sei quem te abandonou, eu não sei quem te deu pouco, você serviu, mas o Deus que viu, que você serviu com fidelidade, que conhece o teu coração, que viu a tua obediência, Ele vai prover infinitamente mais do que tu imagina, do que tu pensa. Aleluia, glória a Deus. Então, o que é que eu e você precisa para o nosso psicológico, para haver saúde na nossa mente? Relacionamento com Deus. E no relacionamento você confessa pecado. E no relacionamento você fala de dor. E no relacionamento você fala das situações. E Ele traz alívio. E Ele traz alívio. Você pode ter nascido num ambiente, ou você pode ter estado com pessoas, Jezabels, que quer te calar, que não quer que você fale da dor, que fez você reprimir, que te violentou psicologicamente, mas nada te impede de agora falares para o Senhor.
falares da dor, falares de como se sente, mas falar também do que tu crê. Que tu crê na cura, que tu crê na restauração, porque havia uma cidade em ruínas, mas Deus levantou ali Neemias, e Neemias, com a ajuda de Deus, sem dar ouvido a conversas contrárias, levantou os muros. Diga que crê no casamento, crê no relacionamento, que não sabe aonde errou, mas que está disponível para o Espírito Santo de Deus te ensinar, para o Espírito Santo de Deus guiar a tua mente, porque Deus me pediu que eu falasse desta maneira, clara e simples, para nós entendermos. A nossa mente precisa ser guiada e haverá saúde se houver relacionamento com Deus. Oração, jejum, estudo da palavra, meditação na palavra, confiança na palavra. É Deus te dirigindo diariamente. Então, a gente acha mentalmente, já tive nessa fase. Eu não roubo, eu não mato. Vou para a igreja. Domingo. Ouço a palavra. Depois continuo minha vida normal. Crer, irmão. Crer é pensar assim. A situação tá apavorante. E você falar com a sua mente. Porque você vai estar consciente do cenário. Golias está na sua frente. Faraó tá dizendo, não vai sair não. Vou aumentar os trabalhos. Tá com a mente muito desocupada. Vou ocupar a mente dela. Vou ocupar a mente dele. E tá colocando pessoas, os seus próprios soldados, usando muitas vezes seres humanos para te afligir mais. Mas a tua mente, mas Deus disse que eu vou sair, então eu vou sair. A minha família vai sair, porque Deus te libertou a tua mente e vai libertar dos teus com a sua mão poderosa. Lembre do seu testemunho, lembre da sua evolução, lembre de como Deus tem sido paciente com você e assim você vai conseguir dar o outro. E às vezes as emoções não vai querer que a gente dê não, porque a gente tá sofrendo. Então é aí que você anda além das emoções, você anda confiando na palavra e dando o que de graça você recebeu. Então tá um cenário terrível. Aí você fala com a sua mente, Deus está comigo, Ele vai me ajudar, Ele vai resolver essa situação. Agora esteja consciente de que não é eu e nem você o opressor, que não é eu e nem você o coração maligno, que faz a maldade, que pratica a maldade. Deus quer limpar este coração. E como é que meu coração é limpo, Línia? Como é que meu interior é limpo, Línia? Você tem que ler a palavra e meditar nela dia e noite. Quando a sua mente temer ao Senhor, a sua vida será outra. É o princípio da sabedoria, o temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Quando a nossa mente não teme, a gente se entrega a qualquer coisa, a qualquer influência, a qualquer multidão. A gente se agarra psicologicamente a qualquer coisa. Mas quando o nosso alicerce está nas palavras de Deus, é uma fortaleza, irmão. Pode vir vento, tempestade. Lembra que Jesus falou sobre o homem prudente, o homem antecipado, que edificou na rocha. Então, onde a sua mente deve estar edificada, construída, alicerçada. Você pode ter dinheiro, casa, família, mas a sua segurança e confiança não pode estar nessas coisas. Porque quando essas coisas for mexidas, você pode entrar em desespero, em um desequilíbrio emocional, em um adoecimento. Mas quando a sua confiança está em Deus, ou seja, você tem esperança de que mesmo que todas as áreas foi tocada como Jó, Deus, ele permanece fiel. Deus, ele permanece no controle. Deus vai mudar o teu cativeiro. Então são conversas com a nossa mente. Para que eu e você não se entregue ao cenário. Para que eu e você não se entregue à dor. E eis aqui alguém que foi treinada, orientada, levantada pelas palavras de Deus. E glória a Deus por todo abandono, toda rejeição, toda dor. Por quê? Porque eu encontrei a palavra. Então, por isso, que com a autoridade do nome de Jesus Cristo e com firmeza eu te falo,
é possível ter saúde, mesmo em um cenário de caos. Quando Deus, Ele é a saúde da tua mente. Quando as palavras de Deus é em que a tua mente está alicerçada. O cenário está em caos, mas Deus está dizendo, eu sou teu Deus, tu é meu servo, eu te escolhi, não tenhas medo, eu estou com você, eu vou te ajudar. E quem é Deus? Aí você pode fazer uma listinha de quem é Deus e trazer quem é Deus para sua mente. Deus é que cria o que não existe. Deus Deus é aquele que vê as minhas faltas, que traz Eva para o meu cenário, que me dá filhos porque viu o quê? A minha rejeição, que me dá filho porque viu a minha aflição. Então, quando a nossa mente e a nossa oração ora alinhado com o que Deus quer, com a sua palavra, nós iremos receber. No nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.